Manchester United quer André, proposta aceita, notícia preocupante para confronto da Copa do Brasil e Marquinhos não deve ficar no Fluminense. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Flusão na tarde desta terça-feira. Mas antes, é muito importante que você deixe o seu like nesse vídeo, também deixe o seu comentário e compartilhe para todo mundo para que você fique informado todos os dias dos giros de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes, porque hoje temos notícias recheadas porque o Fluminense tem um confronto muito importante pela Copa do Brasil contra a equipe do Juventude nesta quarta-feira no Maracanã. A torcida vai se fazer presente, teremos uma bonita festa e é claro, o Maracanã vai ficar pequeno porque já temos mais de 40 mil ingressos vendidos para esse confronto tão importante. O Fluminense precisa vencer, já que não teve um resultado tão positivo no estádio Alfredo Jaconi, onde perdeu a partida por 3-2 e agora precisa reverter o resultado perante o seu torcedor no Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vamos ao nosso giro de notícias, porque temos muito o que conversar sobre o Flusão. A primeira notícia do dia é o que tem movimentado bastante as redes, inclusive nós vamos trabalhar toda a retrospectiva do que está acontecendo para que você fique informado. A notícia é: Manchester United quer André. E olha, torcedor, essa fonte é muito quente, essa fonte é muito relevante. É um jornalista inglês, o Ben Jacobs, ele que é aí o apurador ali das equipes inglesas em relação a esse mercado de transferências e trouxe essa informação de maneira quente. Daqui a pouquinho eu vou disponibilizar o print aqui na tela, mas vamos conversar um pouco dessa retrospectiva do André vestindo a camisa do Fluminense e, é claro, essa possibilidade de proposta ao mercado inglês. O André tem uma temporada absurda no ano passado, em 2023, inclusive foi um dos jogadores tão importantes naquela Libertadores da América com o técnico Fernando Diniz. Ele que foi o pilar do meio de campo, construiu, desarmou, era o jogador de confiança. E o que acontece? Naquela janela, o Mário Bittencourt já despertava o desejo de vender o jogador. Porém, isso não foi concretizado porque o presidente sabia que pela frente existiriam partidas importantes pela Libertadores, e não só pela Libertadores, também pela Copa do Brasil, também pelo Campeonato Brasileiro. E naquela janela de meio de ano, o Mário Bittencourt opta em não vender nem o Martinelli, nem o... E naquela janela de junho e de julho, o Mário Bittencourt opta em não vender o André e nem o John Arias, que era um desejo ali da diretoria do Fluminense, é claro, para mexer com os cofres do clube. E se mantém com o André e John Arias. Nessa janela, em algumas coletivas de imprensa, o Mário Bittencourt, até mesmo conversando com a imprensa, esclareceu que teria o desejo de vender ou André ou John Arias nessa janela por conta de respiros nos cofres do Fluminense. Essa seria a ideia, para poder manter, é claro, a folha do Fluminense, que aumentou com a chegada não só do Kevin Serna, também do Ignacio, também do Thiago Silva e agora do Facundo Bernal, que se tornou a transferência mais cara do Fluminense, 20 milhões, e tem mais transferências a se acontecer, eu vou trazer essa informação ao longo do vídeo. Mas é um André e um John Arias que entraram em pauta nessa janela. O John Arias primeiramente recebe uma proposta do West Ham, segundo a apuração dos portais RTI Esportes, e ele não consegue prosseguir ali com o diálogo, até porque o Fluminense não tinha um interesse maior em vender o John Arias e sim o André. E o André se lesiona. Fica bastante tempo aí fora, retornando contra a equipe do Internacional em confronto pelo Campeonato Brasileiro, ali fazendo a sua reestreia, o seu retorno depois de um tempo parado por conta de lesão. E aí surge essa ideia do Fulham, surge essa primeira proposta do Fulham, que seria no valor ali de 25 milhões de euros. O que geraria em torno ali de 181 milhões de reais, que seria essa primeira proposta que o Fluminense não teria aceito, porque queria o valor de 30 milhões de euros, cerca de 218 milhões de reais, e o Fulham meio que sai da recusa ali, acaba saindo. Segundo o André Hernan, existe uma possível proposta que vai acontecer pelo André do Fulham. A equipe inglesa vai voltar com mais uma contraproposta na mesa do presidente Mário Bittencourt, porque quer contar com o André. Quer o jogador, não adianta. E chegaria nesse valor de 30 milhões. Mas dessa vez, torcedor, surge um rival direto para a contratação do André. E é o Manchester United. Eu já vou deixar o print aqui do lado para você poder acompanhar. O jornalista Ben Jacobs, ele que é um jornalista renomado no futebol inglês, mais de 310 mil seguidores no X, o antigo Twitter, ele que noticia diversas notícias verdadeiras, e ele tem aí essas informações exclusivas internas de que o Manchester United teria interesse na contratação do André. Torcedor, só tem um porém em tudo isso. A prioridade do Manchester United seria a contratação do João Gomes.
ex-jogador do Flamengo que já atua na Premier League. Em segundo plano, a contratação imediata seria do volante André do Fluminense, porque as características agradam a equipe de Manchester, agradam a equipe inglesa. Então essa é a informação até o momento. O Manchester United está disposto a entrar para brigar na contratação do André, segundo Ben Jacobs, jornalista renomado inglês e que tem muita credibilidade. É claro, o João Gomes seria a prioridade de contratação do United e na sequência o André, caso não fosse ali formalizada a contratação do João Gomes, que já atua pela Premier League, perdão. Então é isso. A informação que nós temos é que o André está despertando interesse do futebol europeu e outras equipes podem futuramente, ainda nessa janela de agosto, abrir o olho e se interessar no André na janela. Então, torcedor, já vai se acostumando que qualquer jogo do André pode ser o último. Porque essa proposta vai chegar nas mãos do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e ele já despertou e disse que tem interesse na venda do André, e esse negócio deve se concretizar até o final de agosto. Essa também é a informação apurada pelo BTB Esportes, em conjunto, é claro, com jornalistas britânicos. Torcedor, notícia urgente referente ao Emiliano Gomes. A gente já estava aí, é claro, na apuração desde ontem no vídeo da tarde sobre o que poderia estar acontecendo em relação à negociação do uruguaio que estaria vindo do Boston River para o Fluminense. Nesse momento, nos portais do Globo Esporte foi noticiado que o Fluminense desistiu da contratação do Emiliano Gomes. Notícia essa de última hora. A princípio, o problema foi um desacordo na forma de pagamento e também no percentual econômico de direitos do atleta. O Fluminense queria 100%, o Boston River queria 70%, o Independente entrou na negociação e será a prioridade do jogador a princípio na negociação. Essa informação que veio de última hora dos nossos amigos do Portal Globo, do Portal Globo Esporte, que noticiou que o Fluminense desistiu da contratação do Emiliano Gomes. Então você acompanha aí o giro de notícias do Fluminense na tarde de hoje. Alerta ligado, notícia preocupante para confronto da Copa do Brasil. Você vai perguntar, torcedor, você tem que ter calma, é claro, porque o Fluminense tem que vencer o jogo, mas acontecem empecilhos que atrapalham um pouco ali o desencadear dessa história, né? E a primeira notícia que preocupa o torcedor é o árbitro da partida. Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro da partida entre Fluminense e Juventude no estádio do Maracanã. Luiz Flávio de Oliveira, que é um árbitro que se envolve em diversas polêmicas no meio do futebol brasileiro. É um árbitro muito conhecido, inclusive, por ter o seu irmão comentarista no Grupo Globo, perdão. E ele será o árbitro da partida. Características, você já conhece, torcedor? Não me toque, não quero conversa, é cartão toda hora, para o jogo não corre, é muita conversa, é um árbitro muito abaixo ao nível brasileiro. E ele estará apitando a partida entre Fluminense e Juventude. Notícia muito preocupante, alerta 100% ligado, torcedor, porque a gente sabe que quando se trata de Fluminense e Copa do Brasil, fica estreita a situação em relação à arbitragem, então o Fluminense tem que estar atento para que o Luiz Flávio de Oliveira faça uma boa partida e, é claro, que o árbitro apite de maneira imparcial e de maneira correta, para que tenhamos um jogo muito bom e disputado. Seguindo com os giros de notícias, Marquinhos não deve ficar. Cara, esse boato que tá acontecendo internamente nos bastidores do Fluminense pode ser sim verdadeiro, torcedor. O Marquinhos, que não é jogador do Fluminense, ele vive um empréstimo aí com o Arsenal, se mantém até o final do ano e vive um momento delicado em 2024, inclusive tendo uma sequência um pouco abaixo por conta de lesões. Ele que agora se recupera de um edema na coxa, não vem para o confronto contra o Juventude, ainda se torna desfalque possivelmente para esse jogo, ou seja, o Mano Menezes vai ali utilizando das peças que tem, apesar ali da sequência de lesão de alguns jogadores, inclusive um ponto positivo para essa partida, o Nonato retorna de lesão e estará disponível, informação já dada para vocês no vídeo de ontem da tarde. Não estará entre os titulares, o Nonato começa no banco de reservas. Além dele, é claro, temos ali o possível retorno do Germancano para essa partida também, estará ali na lista do banco de reservas, e a expectativa também é que o Felipe Melo possa estar também nessa partida. Mas trazendo, é claro, a informação por completo, o Marquinhos não deve se manter, torcedor, isso porque o passe do jogador é muito caro. É um passe muito acima do valor que o Fluminense estaria estipulando hoje de teto. E é um jogador que vem numa sequência de lesões muito grande. E por isso, o Mário Bittencourt talvez, ao término do empréstimo, não optaria pela opção de compra, não enviaria uma proposta ao Arsenal para conter com o jogador. E a pergunta que fica para você nos comentários, torcedor:
O Marquinhos tem que permanecer nesse elenco? Diz aqui embaixo. Ele tem que se manter nesse elenco do técnico Mano Menezes até o final da temporada? E se você pudesse optar, manteria o Marquinhos para o ano que vem, numa eventual temporada? Pagaria esse valor que a gente não tem, é claro, divulgado, os valores que o Arsenal cobra, para que o Fluminense contenha o jogador? Em maneira definitiva, é claro. Mas eu quero saber de você. Vale a pena o investimento no Marquinhos? Ele tem feito uma boa temporada? É isso que eu quero saber, então deixa aqui nos comentários. Falando um pouquinho também sobre o goleiro Felipe Alves e também sobre o John Kennedy. O Felipe Alves não deve se manter, tá, torcedor? Possivelmente ele fica até o final do contrato, no final do ano, ou até antes ele deve ir embora. Isso porque ele aguarda uma proposta para se despedir do Fluminense. E aí entra aquela situação do Álvaro Monteiro que eu venho noticiando há bastante tempo, inclusive colocamos o vídeo da resposta do Álvaro Monteiro na Zona Mista, falando sobre o Fluminense ali. A pergunta do repórter é: e aí, como é que tá essa situação da proposta do Fluminense? Ele ri e balança a cabeça como se não pudesse falar e sai andando. Ou seja, o Fluminense estaria interessado em outro goleiro. O Felipe Alves, que não teve uma grande sequência, aguarda uma proposta para deixar o Flusão ou no final da temporada ou até antes, caso apareça essa oportunidade. Sobre o John Kennedy, ele aguarda uma proposta também ali do futebol norte-americano. A gente tem informação do Toluca que houve essa proposta desde o início da janela de julho. A princípio não andou. O John Kennedy quis escutar uma contraproposta feita pela equipe americana. Norte-americana, não teve ali esse andamento de proposta a princípio, e o John Kennedy aguarda uma outra possibilidade de ir ao mercado europeu, e seria um dos nomes também que o Mário Bittencourt estaria interessado em envolver em negociações ao mercado europeu para lucrar com os cofres do Fluminense. Essa é a informação. John Kennedy foi usado no último jogo, entrou no segundo tempo, entrou até bem dentro das limitações do que poderia apresentar, mas está tendo muitas poucas oportunidades com o técnico Mano Menezes e isso está deixando o jogador insatisfeito. Isso é um peso em relação ao que poderia apresentar. Mas eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Marquinhos deve ficar? Vale a pena o investimento do Fluminense? Felipe Alves fica, na sua opinião, torcedor, e John Kennedy é um investimento que o Flu tem que manter o ídolo tricolor que fez o gol aí na final da Libertadores da América. É isso, torcedor, vai chegando ao fim mais um giro de notícias do Flusão. Não esqueça de deixar o seu like, é claro, o seu comentário e também se inscrever na tela do BTB Esportes. Dessa maneira, você não perde nenhum conteúdo sobre o Fluminense Futebol Clube e fica 100% informado sobre tudo que está acontecendo aqui na tela do BTB Esportes. Eu me chamo Yuri Duque, já me despeço desse conteúdo aqui na tela do BTB Esportes, o giro de notícias do Flusão. Até a próxima e tchau, tchau!